Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma aula no nosso canal Café com Doutrina. Na lição de hoje, na lição de número 7, estudaremos sobre a temática Quando o Espírito sopra em Éfeso. O nosso texto áureo nos diz: Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e no versículo de número 20. O Evangelho determina a pregação do apóstolo e comprova-se como poder divino escatológico e criador de salvação, como palavra dirigida diretamente aos seres humanos. Segundo a carta do Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, deixa-vos reconciliar com Deus. O Evangelho é a comunicação eficaz da salvação vindo de Deus. Ele vale da mesma maneira para judeus e para os gentios. À medida que ambos aceitam a Jesus Cristo como Salvador, o Evangelho torna-se poder salvífico para cada pessoa que crê. Verdade prática. Onde o Espírito Santo é derramado, a palavra é confirmada com poder. O pecado é confrontado e vidas, famílias, cidades são transformadas. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo de número 12. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados? Então, e eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam.
Introdução. O intervalo entre o fim da segunda e o início da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo foi curta. Durante apenas alguns meses, segundo o relato em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, do versículo 22 ao versículo 23, Paulo encerrou a segunda viagem ao desembarcar em Cesareia. Subiu para saudar a igreja em Jerusalém e, em seguida, ele desceu para Antioquia da Síria, onde passou um tempo antes de partir para a terceira viagem missionária. O objetivo agora não é plantação de igreja, não é a descoberta de novos territórios geográficos. O objetivo e o propósito agora é o alicerçamento, é a reestruturação, é o fortalecimento e a consolidação da sã doutrina e também da vida espiritual das igrejas já implantadas. E é nesse contexto que Paulo chega a Éfeso, uma das metrópoles mais importantes do mundo antigo e capital da província da Ásia Menor. Éfeso era uma grande cidade portuária, estrategicamente posicionada nas rotas comerciais que ligavam o Oriente ao Ocidente. Sua prosperidade atraía uma população diversas de comerciantes, artesãos e viajantes de várias origens. A cidade era famosa mundialmente por abrigar o templo de Ártemis, também conhecida como o Templo de Diana, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A adoração à deusa era a base da identidade e da economia local. Havia uma próspera indústria de artesanato, onde ourives produziam imagens e miniaturas do templo e da deusa, o que gerava lucros gigantescos. Além da sua importância religiosa, Éfeso era um polo cultural. A cidade possuía grandes edifícios, como o teatro, com capacidade para cerca de 25.000 espectadores, o que evidenciava a grandiosidade de sua infraestrutura urbana e sua relevância social. No tópico 1, nós falaremos a respeito do Espírito Santo sobre o ministério de Paulo. Nos subtópicos, a restauração da verdadeira doutrina, o ensino perseverante diante da resistência, formação sólida que transforma uma região inteira. Paulo encontra em Éfeso alguns discípulos, cerca de 12 varões, que haviam recebido apenas o batismo de João o Batista. Eram homens sinceros, comprometidos com uma mensagem de arrependimento, mas ainda desconhecedores da plenitude da revelação em Cristo. A pergunta de Paulo é direta e teologicamente profunda. Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? A pergunta de Paulo não é sobre o processo do novo nascimento, da regeneração, haja vista que a própria terceira pessoa da Trindade é quem opera no indivíduo o convencimento do pecado, tornando habitação da sua presença. A pergunta de Paulo é sobre o batismo. Os discípulos de João receberam o batismo em águas
para arrependimento. Os discípulos de Cristo receberam o batismo com o Espírito Santo. Eles não podiam ter recebido o batismo com o Espírito Santo naquela ocasião, por volta de 26 anos antes deste acontecimento, quando creram, visto que ainda não fora dado porque Jesus ainda não havia sido glorificado, conforme está escrito em João, capítulo 7, no versículo 37 ao 39, e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 8, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 33 ao versículo 39. Paulo então explica a eles sobre a obra de Cristo e aponta para Jesus como cumprimento da mensagem de João Batista, Mateus capítulo 3, versículo 11. E após o batismo, o apóstolo impõe as mãos sobre eles, manifestando-se de forma visível e audível que receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizaram. Esse episódio demonstra que o avivamento genuíno começa com a restauração da verdadeira doutrina, pois não há vida espiritual saudável onde há ignorância da pessoa e da obra do Deus Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 9 e Efésios capítulo 1, versículo 13 ao versículo 14. Abre aspas. É impossível a manifestação do Deus Espírito Santo quando negamos a sua existência através de cânticos que envolvem uma doutrina desassociada das Sagradas Escrituras. Cremos na doutrina da Trindade. Não cremos na doutrina unicista, na exposição de um pseudo-evangelho. A exposição do verdadeiro evangelho produz vida espiritual saudável e corrobora com a manifestação do Deus Espírito Santo, com salvação de almas, com restauração de vidas, com libertação, com curas, com capacitação, com entregas de dons espirituais e ministeriais, a inclusão de músicas unicistas, ou até mesmo de músicas antropocêntricas em nosso meio, proporciona uma difusão de uma pseudo-doutrina falsa, maldita, maligna, e com a propagação desse desvio doutrinário, o Deus Espírito Santo é incapacitado de agir em nosso meio. Quaisquer movimento ou ação não pode ser atribuída a ele. É outro espírito atuando, agindo, não ele. Até quando cantaremos as músicas da voz da mentira em nossos cultos? Fecha aspas. A verdadeira doutrina guia-nos à conduta correta, à compreensão da vontade divina. Contudo, a resistência cresce e muitos passam a falar mal do caminho. Expressão que descreve não apenas uma doutrina, mas um estilo de vida centrado em Cristo. Os seguidores de Cristo eram conhecidos como adeptos, ou aqueles que pertenciam ao caminho,
conforme nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e versículo 2. E pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Atos capítulo 18, versículo 25. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e o versículo 9. Mas, endurecendo-se alguns e não obedecendo, falando mal do caminho, diante da multidão, retirou-se deles. Esse conceito sobre o caminho, ele surge quando Cristo está fazendo as considerações finais do seu ministério e diz aos discípulos que estaria indo embora, mas que eles ficassem despreocupados, porque eles conheciam o caminho. Então, um dos discípulos, chamado Tomé, disse para o Senhor: Senhor, não sabemos para onde vais e não conhecemos e não sabemos o caminho. Então, as palavras que o Senhor Jesus as proferiu naquele momento têm ecoado até hoje em nossos dias, em nossos corações, quando ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Após encontrar forte oposição e endurecimento por parte de alguns judeus na sinagoga, em Éfeso, Paulo separou os discípulos e passou a debater e ensinar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Tirano é mencionado apenas uma vez nas Sagradas Escrituras, em conjunto com o ministério de Paulo. O seu nome é o nome grego e significa príncipe ou governante. E alguns estudiosos acreditam que Tirano era um professor, um filósofo ou retórico, um especialista em discurso persuasivo, que alugava o seu salão para filósofos e professores viajantes, para a realização de conferências ou outros tipos de reuniões. Paulo passa a ensinar diariamente na escola de Tirano, por cerca de 2 anos. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 16, do versículo 8 ao 9, o apóstolo Paulo chegou a afirmar que o motivo de sua permanência em Éfeso foi porque uma porta grande e eficaz se me abriu, referindo-se ao trabalho do Senhor naquela cidade. O resultado é extraordinário. Esse ensino diário promove crescimento e estabilidade. A escola de Tirano torna-se, portanto, um verdadeiro centro de treinamento missionário. Igrejas como Colossos, Laodiceia e Hierápolis provavelmente foram alcançadas neste período, conforme nos diz os textos bíblicos em Colossenses capítulo 1, versículo 7 e Colossenses capítulo 4, versículo 12 ao versículo 13. Os dois ambientes, a sinagoga e a escola de Tirano, revelam a amplitude
plenitude do ministério do apóstolo Paulo. Na sinagoga, ele confronta tradição religiosa com a revelação messiânica. Na escola, ele forma discípulos e envia missionários ao mundo. Ambos os contextos demonstram que o avivamento bíblico é sustentado pelo ensino fiel, produz discernimento diante da oposição e forma discípulos maduros e gera expansão missionária. No tópico 2, falaremos a respeito do derramamento do Espírito Santo e o impacto do Evangelho na cidade. Os subtópicos: manifestações extraordinárias do poder do Espírito, confronto espiritual e ruptura com o ocultismo, a palavra que cresce e transforma uma cidade inteira. O ministério do apóstolo Paulo não é marcado apenas pela exposição da palavra. Ela é marcada pelos milagres que são descritos como maravilhas extraordinárias. Deus faz esses milagres incomuns diretamente pela imposição das mãos do apóstolo Paulo sobre os enfermos, sobre os doentes, mas também por lenços e aventais que tocavam no seu corpo, que eram levadas às pessoas impossibilitadas de irem ao encontro do apóstolo Paulo e eram curadas por contato indireto. Bem como libertas de espíritos malignos, o que comprova que o Espírito Santo estava atuando de maneira incomum naquele tempo. Atos capítulo 19, versículo 11. Os sinais não podem substituir a palavra, o evangelho. Os sinais devem acompanhar a palavra, o evangelho. Um dos aspectos mais marcantes do avivamento em Éfeso foi a ruptura radical com práticas pecaminosas ocultistas. O confronto com o pecado é outro marco. Os 7 filhos de Seva, que eram exorcistas judeus, tentam imitar a autoridade do apóstolo Paulo e são envergonhados. Os demônios são expulsos, tendo que reconhecer quem é Jesus e quem é o apóstolo Paulo. Atos capítulo 19, do versículo 13 ao versículo 19. O episódio dos filhos de Seva revela que a autoridade espiritual não se imita. O temor do Senhor espalhou-se pela cidade, levando muitos à confissão pública dos seus pecados e abandono do ocultismo. Livros de magia são queimados publicamente, totalizando um grande valor financeiro. A soma de todos que foram levados à praça pública a serem queimados foi avaliado em 50.000 peças de prata, correspondendo a 50.000 dias de trabalho, mais do que 5 homens poderiam ganhar trabalhando durante 30 anos. A expressão artes mágicas refere-se à prática de feitiçaria,
A queima pública dos livros de magia demonstra que aqueles novos crentes em Cristo eram imediatamente ensinados a largarem as práticas do ocultismo, a bruxaria, a magia negra, a feitiçaria, o espiritismo e outras práticas de ocultismo. São atividades satânicas totalmente incompatíveis com o Evangelho de Cristo. Esse gesto de trazerem os livros de magia para serem queimados demonstra que o verdadeiro avivamento não se limita a palavras, mas produz mudanças, mudança de vida, mudanças práticas, renúncia ao pecador e testemunho público. O resumo de Lucas é marcante e destaca o agir do Deus Espírito Santo na transformação de vidas alcançadas pelo verdadeiro Evangelho. Quando a palavra é anunciada com fidelidade, o Deus Espírito Santo age, a palavra se difunde, a igreja amadurece e a sociedade é impactada. No tópico 3, a manifestação do poder de Deus entre os gentios. Nos subtópicos, o impacto do derramamento do Espírito em uma cidade. Exemplos históricos do derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito e a missão da Igreja. O avivamento em Éfeso fortaleceu a missão na Ásia Menor. Não ficou restrito a uma experiência local. Ele transbordou em expansão missionária. A chama que começou em Éfeso tornou-se um centro irradiador do Evangelho para toda a Ásia Menor. O avivamento em Éfeso revela que o Evangelho possui poder transformador, não só sobre indivíduos, mas sobre cidades inteiras. O avivamento está intrinsecamente ligado à missão da Igreja. O crescimento da palavra em Éfeso resulta na expansão missionária por toda a província da Ásia Menor. A Igreja avivada torna-se inevitavelmente uma igreja missionária. O Espírito Santo não apenas renova o povo de Deus, como também o envia ao mundo como testemunha viva do Evangelho. Assim, avivamento e missão não são realidades distintas, mas faces complementares da mesma obra divina. Todo avivamento verdadeiro desperta o coração da igreja para cumprir o ide, a grande comissão. Mateus capítulo 28, versículo 19 ao versículo 20. Quando a igreja é cheia do Espírito Santo, o medo dá lugar à coragem. O avivamento transforma crentes em testemunhas ousadas. Avivamento não é um fim em si mesmo, mas um meio pelo qual Deus desperta a sua igreja para alcançar os perdidos. O testemunho em Éfeso foi tão forte que idolatrias, costumes, economias foram confrontados. O avivamento, portanto, não ficou estagnado, mas gerou multiplicação. Um avivamento que não leva a igreja a crescer em missão e plantar novas comunidades não pode ser chamada de avivamento genuíno.
E o mais importante, não existe avivamento sem a exposição da palavra do Senhor, do verdadeiro evangelho, onde o pecador é confrontado a ter uma mudança de vida radical, que só é possível através da ação direta do Deus Espírito Santo. Vivemos em nossos dias alguns movimentos supostamente denominado de avivamento, onde não há exposição bíblica, Cristo não é apresentado, o pecador não é confrontado, mas visivelmente está ocorrendo um movimento que pode e deve ser caracterizado como um movimento carnal ou emocional. Tais ações não podem ser associadas ao Deus Espírito Santo. Alguns avivamentos em nossa história. Nós temos o relato do primeiro grande avivamento no século XVII, o pietismo alemão, através da vida de Philipp Jacob. O avivamento dos moravianos, século XVIII, conde Nicolau Ludwig. O primeiro grande despertamento das décadas de 1730 a 1740, através das vidas de Jonathan Edwards e George Whitefield. O avivamento metodista, século XVIII, através dos irmãos Wesley, John Wesley e Charles Wesley. O segundo grande despertamento do início do século XIX, através da vida de Charles Finney. O avivamento do País de Gales, 1904 a 1905, pela vida de Evan Roberts. O avivamento da Rua Azusa, 1906, através da vida do afro-americano William Seymour. E o avivamento em território nacional, que iniciou-se a partir de 1910, com a chegada dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wengren. Pela graça do Senhor, chegamos a mais um final de mais uma lição da nossa revista, da nossa escola bíblica dominical. Conclusão. O derramamento do Espírito Santo em Éfeso revela que onde a palavra é ensinada com fidelidade, o Espírito atua com poder e o arrependimento produz compromisso. Deus transforma vidas e cidades. Não foi um mover superficial, mas profundamente espiritual e ético, gerando frutos duradouros. O evangelho ali foi anunciado com ousadia, vivido em santidade e confirmado com poder. Essa mesma obra o Senhor deseja realizar hoje em sua igreja, quando permanecemos fiéis e sensíveis à sua ação. Que a graça do Senhor Jesus continue repousando sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre o seu coração. Nos vemos na próxima aula, se Deus permitir. Até breve.